Boa tarde a todos, que prazer estar aqui com vocês. Quem eu não conheço, quem veio pela primeira vez, que seja bem-vindo ao nosso CRE das quintas-feiras, que é uma delícia, um pessoal acolhedor, como de todos os outros dias da semana. Espero que aproveitem o nosso dia da quinta-feira e que tenham uma boa semana. Eu vou falar sobre um assunto que eu acho que nenhum de nós precisa ouvir. É um assunto diferente, uma coisa que pertence a nós, cada um de nós tem isso. Então, isso que a gente tem não é igual ao do nosso colega, ao do nosso amigo, mas a gente precisa ter isso. O que será? O nosso tema da palestra é esperar e alcançar, que está no livro Fonte Viva, que vocês já sabem, no capítulo 103, e está dizendo assim: esperando com paciência, alcançou a promessa. Isso está em Paulo, em sua carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 15. Alguém já descobriu qual é a palavrinha mágica? Ninguém. Hã? Resiliência. Resiliência? Também tem que ter resiliência. Paciência. Paciência. Muito bem. É isso aí que nós vamos tratar hoje no nosso assunto, a paciência. Esperar é ter paciência, isso é o que está escrito no dicionário, né? E a paciência é o nosso primeiro momento para que a gente consiga realizar o nosso sonho. Será que se a gente for com pressa, estabanado, afobado, querendo alcançar, porque hoje eu vou ter que fazer aquele jogo de futebol, que não sei o que, de repente cai aquela chuva, acabou o jogo de futebol. Meu Deus! A paciência dessas pessoas que se prontificaram a ir ao jogo de futebol, a assistir ao jogo de futebol, vai ter uma série de consequências para cada uma, né? Uns vão dizer assim, paciência. Paciência que a gente faz nesse jogo numa outra ocasião. Então, essa paciência, sim, de esperar o momento propício. É isso que nós estamos falando. A paciência, ela tem que ser equilibrada. Hoje, nós vivemos num mundo completamente absurdo, uma correria. A paciência vai ficando lá, a gente olha para ela e não sabe mais onde ela está perdida. Não é? Então, e o que a gente tem que fazer? Nós temos que recobrar essa paciência, porque isso vai nos dar o nosso equilíbrio emocional, para tratar com as pessoas que a gente convive. Se a gente não tiver essa paciência com os outros que convivem com a gente, do nosso mundo, de casa, nossa vizinhança, vamos abrir os nossos horizontes com todo mundo que a gente fala no nosso dia a dia. Se a gente não tiver essa paciência, as coisas vão para o espaço. As coisas vão para o beleléu. Nada vai se resolver. Pelo contrário, vai se complicar. Então, assim, aguardar com calma, com paciência, com tolerância, para que a gente consiga atingir aquele objetivo, mas sempre com a esperança que é aquilo que nos faz pensar em coisas positivas, né? Então é aquela coisa que a gente fala assim para a gente, hoje não deu, paciência, vamos ter outro momento, porque a gente não pode desistir do que a gente quer fazer. Isso nunca. Desistir não é bom. Então a gente espera o momento, porque esse momento vai chegar para a gente. Mas é preciso muita calma, né? Jesus já dizia para os discípulos dele: quem quiser me seguir, que venha comigo, venha ajudar, vamos na missão, o evangelho, temos que fazer as pessoas conhecerem o evangelho, vocês vão me ajudar. Então vocês vão largar a sua casa, sua família, seus filhos, para poder fazer esse trabalho comigo. E eles foram. Não foram? Mas aí,
Pedro tinha mais paciência? Acho que não. Um ou outro ali tinha mais paciência, sabia como lidar com os problemas, mas enfim, é como nós também somos discípulos. Porque a gente tem que fazer esse trabalho ajudando os outros, principalmente aos outros. Então, assim, esses discípulos, eles eram pessoas abnegadas. O que significa? Pessoa que é capaz de deixar de pensar em si mesmo, renunciar a si mesmo, aquela vontade, mas não, agora não vai dar, você vai ter que fazer isso, porque isso é a primeira forma de você exercitar a sua paciência. Então a mãe ou a mulher que escolheu uma carreira profissional bacana, vai começar a trabalhar, já está com tudo garantido, onde vai trabalhar, qual é a empresa, que sala vai ter, tudo aquela emoção daquilo que a mulher escolheu, da profissão que ela escolheu, né? Tão importante na vida dela. Mas aconteceu algo inesperado. Essa mulher ficou esperando o seu primeiro filho. Já sabem qual é o probleminha, né? Muitos problemas com a chegada desse filho. Talvez essa mulher não consiga realizar o seu sonho profissional neste momento. Ela vai ter que ter o quê? Paciência. Ela vai ser a mãe abnegada, aquela que vai dar atenção primeiro ao seu filho, porque ele está precisando. E ela não vai fazer isso com sacrifício. As pessoas abnegadas, a gente fica, coitada, que sacrifício, não pode, fica chorando, reclamando, não. As pessoas que sentem essa consciência do que é melhor, que é ajudar o outro e depois pensar nela mesma, elas não fazem nada com sacrifício. Elas até gostam, elas se sentem bem. E elas sabem que o tempo que elas vão ter que esperar não é o tempo que ela quer, é o tempo que Deus quer. É fazer sagrado, não sacrifício. Sacro ofício, né? Isso. Obrigada. Então, esse trabalho dessa mãe, ela vai atuar na educação desse filho. E ela sabe, como a parábola do semeador, né? Todo mundo já sabe, eu não vou precisar contar, mas é aquilo que faz a pessoa que vai plantar, né? Ela vai ter que esperar a ação do tempo. Ela não pode alterar esse tempo que a colheita dela precisa para ser farta, para que ela não tenha prejuízo. Então ela vai ter que esperar. Vai esperar chuva, sol, dias melhores, dias piores. Mas ela sabe que aquilo vai ter uma coisa boa, que vai acontecer uma coisa boa, uma coisa positiva. Então, por isso, ela espera. Com calma, com tolerância. Então, a gente pode conseguir, não aquele sonho que a gente possa realizar naquele momento, mas a gente tem confiança. Sabe por que a gente tem confiança? Primeiro, porque a gente tem esperança, pensamento positivo. Primeira coisa. E depois, porque a gente confia em Deus. É a fé. A esperança nos move. A esperança é que faz a gente sair da cadeira e ir em busca de alguma coisa. E depois que a gente resolve essa coisa, também vem outra coisa. Outro sonho, outro desejo, né? Outras coisas. Então a gente está sempre em movimento, porque a gente tem esperança do que é melhor para nós. E do que vai ser melhor para as outras pessoas também. Né? Então, esse filho, né, que essa mãe vai ter, ela sabe que ela dando essa educação, que ela esperando, sem essa afobação, sem ir de encontro, né, a esse filho que precisa dela, ela vai então trilhando o seu caminho da melhor forma possível, porque ela sabe que Deus vai dar aquele tempo para ela. Porque ela confia e ora, e reza. Isso é muito importante. Se a gente não tem fé, a gente vai ficar esperando para Deus? Não vai ficar esperando. Agora, se a gente tem fé, a gente tem aquela coisa forte que nos impulsiona, né? Que nos faz ter confiança. Então isso é muito importante.
Você ter a iniciativa, ir atrás do seu sonho, saber esperar, ter cautela, sem afobação, porque ansiedade e pressa não se harmonizam com a paciência. Você já, não sei, aqui cada um tem um comportamento, né? Quando a gente está sem paciência, dá tudo errado. A chave cai no chão, você perde, você não dá tudo errado, começa a cair tudo do chão, começa a perder as coisas, parece que vai tudo de encontro, né? Vai tudo contra aquilo que a gente quer. Então é o momento, quem sabe, de esperar, né? Ter essa consciência de que algo está precisando, né? Para nos acalmar. Então, Emmanuel nos faz essa lição para justamente nós refletirmos sobre a nossa evolução moral. Então, nós temos o tempo de Deus, são duas metas que nós precisamos atingir e que precisamos ter na nossa consciência: ação e paciência. Tem gente que pensa assim, eu tenho tanta paciência, né? Mas eu tenho com cuidar dos velhinhos, eu tenho paciência, mas cuidar de criança eu não tenho. Então isso quer dizer o quê? Todo mundo tem um certo limite da sua paciência, né? E tem dias que realmente são difíceis. Você passa na rua, você se discute com uma pessoa no trânsito, você está na sua casa, briga com o filho, enfim, sai todo mundo emburrado, de cara amarrada, não é um dia bom para todos, né? Porque a paciência faltou ali, né? Então, ter essa consciência do que é melhor para nós é a mesma coisa que o semeador espera da sua colheita, que ela vai ser próspera, que ela vai ser farta. E isso está dentro da gente também. Isso é só uma simbologia. Porque a gente tem que fazer o quê? A nossa reforma íntima. Vasculhar lá dentro de nós e ver o que está pegando, né? O que está nos atormentando. Porque as pessoas falam coisas da gente que a gente não pode não gostar. As pessoas brigam na rua porque saem do limite da sua paciência. E são, às vezes até não, as coisas acontecem tão assim precipitadamente que você pega de surpresa, te pega de surpresa. E aí você tem que ter esse equilíbrio emocional. Senão a gente não vai evoluir nessa encarnação. Isso é um dos temas. Justamente a gente agir com paciência, não deixando o nosso sonho ir embora, mas apenas deixar ele para um outro momento, um momento melhor. Então, essas metas que a gente precisa atingir, ação e paciência, elas parecem contraditórias, não parecem? Como é que eu vou fazer alguma coisa se eu não tenho paciência? Se eu tenho paciência, eu não posso fazer, eu posso fazer? Como é que é, os dois juntos, né? Mas é justamente isso que importa. Porque são duas etapas, a ação e a paciência, que a gente tem que aprender mesmo com o convívio com as pessoas, no nosso dia a dia, e não ficar de braços cruzados. Aí está a ação, que a gente fala, ação e paciência. Se tem ação, não está de braços cruzados. E ficar de braços cruzados esperando que o milagre aconteça também não vai acontecer. A gente tem que ter iniciativa, tem que buscar, tem que ir atrás. E essa paciência, ela tem que ser equilibrada com essa maneira que a gente se comporta, com as nossas ações, para saber perdoar também. Perdoar é uma grande virtude, né? E a virtude da caridade também é ser tolerante, ser paciente. Porque a gente perdoa os outros, a gente releva as coisas que falaram. É melhor ser assim? Para que a gente vai? Eu sei que é difícil, eu também, todo mundo, enfim, se pega no seu limite muitas vezes. Aí a gente fala, toma um golinho de água, respira fundo, vai lá no CRE, quem sabe a gente tem, não é? E consiga. Então, gente, uma coisa que acontece muito hoje é a falta de segurança na nossa vida. Então, as pessoas ficam presas em casa,
trancadas em seus quartos, deprimidas. A depressão está aí. É a maior febre agora de questão de saúde relacionada a formas de depressão, porque não tem só uma depressão, eu vim saber que tem 19 tipos de depressão, ou coisa parecida, 16, 19, agora não sei, mas isso não importa. Então, a gente não pode aceitar isso, não pode ficar em casa de braços cruzados, porque nós vamos perder o nosso tempo aqui, da nossa felicidade. Se a gente sair, ter confiança, ter fé em Deus e saber que vai dar tudo certo, a gente pode ganhar um dia de felicidade. Senão a gente vai perder esse dia e a gente vai ficar muito infeliz, muito triste e não vai ter aquela promessa de Jesus que é a paz divina. Então, já encerrando, Paulo dá uma série de fórmulas para a gente ter paciência, quer saber se controlar, sair da sua zona de conforto, ter iniciativa, não cruzar os braços, enfim. Ele sempre colocava isso e colocou na sua lição de hoje, que a gente está refletindo, do capítulo 6, versículo 15, que é justamente para falar isso, que a gente não pode perder a serenidade. E Chico já dizia, deixa eu pegar meu óculos aqui. Chico dizia: a impaciência pode nos arruinar. Isso pode virar uma coisa séria, né? Com essas discussões, assim, coisas que aparecem no decorrer. Então, e Chico dizia, as neuroses, elas têm início na nossa paciência. Tá vendo como está tudo ligado? Né? Então, agora, já pensando no encerrarmos a palestra, vou repetir, Jesus nos ensinou a ter calma, a ter paciência. E essa paciência, que a gente vai ficar meio atormentada na hora, mas isso é que vai fazer com que as dores e os sofrimentos diminuam. Porque a gente vai refletir, vai pôr a cabeça no lugar, vai dar, né? Com os jovens é mais difícil fazer isso. Muito porque eles são mais, né, agitados. Então a gente tem que receber isso de uma forma bem legal para que a gente consiga superar as nossas dores, os nossos sofrimentos. E lembre-se, lembrar sempre que cada noite é uma sombra, mas cada dia é uma nova luz. Por isso nós vamos levantar, nós vamos sair da nossa zona de conforto, nós vamos procurar o nosso sonho, nós vamos fazer o que é possível, e se tiver alguém precisando mais do que a gente vai lá para ajudar essa pessoa. Certo, gente? Então, amor a si próprio, amor aos outros, tudo isso é ter paciência. E acima de tudo, aceitar o tempo de Deus, que é diferente do nosso. Então, essa sementinha que Deus planta em nosso coração é para nos dizer que vamos em frente, porque vai dar tudo certo. Uma boa tarde a todos e que eu possa ter ajudado em alguma coisa. Obrigada.